Ok, finalmente, finalmente. Querem boicotar logo a primeira, isso não se faz. Bem, Olha, se em primeiro quiserem lugar, podem mandar. Aproveita também, vou deixar o IBAN. exatamente. Bem, em primeiro lugar, gostaria, gostaria de pedir desculpas para quem esperou até o momento. A vantagem ou a desvantagem de estar a fazer ao vivo é essa, de que temos essas particularidades em que muitas vezes o sistema falha. A internet do nosso convidado era de 200 kwanzas, A culpa é do então país. ele teve, A ele culpa teve é que do colocar um país. pouco mais para ver se dava para fazer a live. Pelo menos o Ivan apareceu tarde, mas chegou. Pelo menos apareceu. Então, É, muito obrigado, apareci. Que é Deliano, muito Deliano obrigado Pedro. Desculpa aí desde pelo já. atraso. Sim, chefe, pode falar, está à vontade. Ok. Sinta-se na Muito tua live. obrigado. Muito obrigado pelas 9 pessoas que se fazem presentes. Olha, subimos para 10 agora. Pelas 10 pessoas que se fazem presentes. Tem um ditado que diz: é com poucos que se faz muito. Pois é. Esta é a minha primeira live na minha vida inteira e nada melhor do que começar com um tema que eu acho que é bastante polêmico. Porque eu acho que há duas vertentes. Eu acho que as pessoas veem de duas formas. Alguns veem como uma realidade, por isso é que o tema é depressão e ansiedade. Realidade ou frescura. Algumas pessoas veem como se fosse realidade, outras pessoas veem como se fosse frescura. Normalmente os que veem como realidade são aqueles que já passaram por isso, já sentiram na pele e sabem quais são os problemas que isso podem causar. Os que veem como frescura são aquelas pessoas que muitas vezes acontece muito com homens que não, homem que é homem não pode sentir essas coisas, você tem que arregaçar as mangas e seguir em frente. Então, por isso é que eu quis começar com esse tema, depressão e ansiedade. Explicando mais uma vez como é que vai funcionar, isso vai ser uma conversa. O pessoal nos comentários pode comentar quantas vezes forem necessárias e nós vamos ler e entender aquilo que vocês estão a dizer, porque é uma conversa e nós não queremos vos deixar de parte. Se sentirem que têm alguma opinião, caso ou no que tange alguma coisa, nós vamos ler aqui e que é para nos ajudar a entender se calhar alguma coisa. Agora, eu gostaria de começar da seguinte forma. Esta é uma pergunta principalmente para o nosso convidado, Ivan Cruz. Muito obrigado pela participação, pelo FIT. Epá, depois vou deixar o IBAN. Sim, olha, nosso assistente vai te fazer a transferência. Então, eu já cheguei de perguntar para mais velhos, né? Para mais velhos, pessoas muito mais velhas que nós, que nesse momento devem ter aí uns 40 e tal, 50 e tal anos de idade, para saber se no tempo deles, eles também sentiam, pelo menos algo que nós sentimos atualmente, que são essas duas coisas, a A depressão e a ansiedade, claro. ansiedade. E segundo o que eu ouvi, ou segundo o que me explicaram, o que eu pude entender, é que antigamente, não é que nunca existiu, ou que era frescura ou algo do gênero, é que antigamente não se sentia ou não se falava sobre esse assunto. Mas atualmente faz-se bastante. Por que achas que isso acontece? E achas que atualmente é frescura ou é uma realidade? Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, EJK, pelo convite. Sem mais delongas. Olha, respondendo à tua questão, EJK, eu não acho que antigamente não existia. Isso é uma problemática que sempre existiu. Sempre. No Uhum, entanto, nós temos que fazer aqui uma separação em termos cronográficos, né? Yeah. yeah. Antigamente, as pessoas tinham pouco tempo para processar esse tipo de informações. Nós estamos a falar, principalmente cá em Uhum, Angola, de uma época em que os nossos pais, nossos avós cresceram no meio de uma turbulência enorme.
Mano, você está no meio da Sim. guerra, E também não tinham. estás preocupado a esquivar Yeah. balas, você não vai ter tempo de processar tuas emoções. Estás a ver? Yeah, Yeah. yeah. E, tipo, Pega era nas mais ou emoções, menos. coloca aqui nas Yeah, costas e foge com a tua família. yeah. Era mais ou menos nesse aspecto. Isso sempre existiu. Uhum. O que eu acho que atualmente acontece é que a nossa geração tem muito mais tempo e disponibilidade para processar e lidar com as suas emoções como tal. Yeah. Mano, vamos Yeah. lá ver. Eu acredito que todos nós já encontramos os nossos pais sentados no quintal, a Uhum. olhar por nada. E você nunca se Yeah. perguntou o que estava passando na cabeça dela até hoje. Você é o mais velho que faz isso. Exatamente. Estás a ver? Então, só Yeah. para vermos se nessa fase aquela preocupação como tal já existia e nós tipo, já éramos bem Uhum. miúdos, né? Éramos bem miúdos Uhum. e eles eram um pouco mais velhos. Imagina o que é que eles tiveram que Uhum. lidar quando estavam Uhum. na nossa faixa etária. Yeah. Sempre esteve ali, sempre existiu. Ficou incubado durante Yeah. muito tempo, tanto que nós estamos a ver casos atualmente de idosos a terem esse tipo de problemas. Uhum. Então não podemos dizer que é uma frescura ou os mimos da nossa geração. Yeah. Não creio muito que seja isso. Yeah. 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 E tu tens alguma experiência, pelo menos pessoal, de já teres passado por essas duas coisas? Olha, tenho sim, mas é mais ansiedade. Depressão nem tanto. Uhum. Estive perto, Uhum. mas epá, Uhum. graças a Deus consegui contornar a situação. Mas Uhum. quanto à ansiedade, eu já me vi nessa situação e é algo que, sejamos sinceros, no nosso dia a dia, principalmente para nós jovens, Uhum. ainda é uma realidade que bate a porta. Isso Yeah. porque, primeiro, vamos aqui tentar descontextualizar algo. Uhum. Uhum. E em palavras miúdas, quando fala sobre ansiedade, né, nós geralmente estamos a falar sobre o futuro, a ânsia do futuro, Yeah. tentar trazer o futuro e vivê-lo no presente. Né? Yeah. E a depressão em si, também jogando em palavras miúdas, pode ser a consequência desse acúmulo de doenças, que temos a ansiedade, Uhum. temos as crises existenciais e por ali fora. Uhum. São, são, são caminhos que podem levar a esse fim. Estás a ver? Yeah. A ansiedade geralmente surge por vários motivos. Eu, em particular, Uhum. tive isso por conta das crises existenciais Uhum. que todo mundo tem. Nós geralmente temos aquela Uhum. preocupação, principalmente homens, né? Epa, Uhum. como é que vai ser amanhã? Tenho Sim. X anos, não conquistei X, não conquistei Y. Yeah. Que tipo de homem eu estou a me Yeah. Yeah. tornar? O que é que eu estou a construir para mim e tudo mais? E nós tentamos, Uhum. muitas das vezes, pegar nessas preocupações do futuro e tentar trazer no nosso presente. Presente esse que muitas das vezes nós Yeah. não temos bases suficientes para construir ou buscar aquilo que nós queremos. Então, se Uhum. nós nos deixamos consumir por esse tipo de sentimentos, a um determinado ponto, a angústia, aquela angústia, os pensamentos, e tudo torna-se um pouco Uhum. mais profundo, o que pode levar Yeah. ao chamado fundo do poço. Estás a ver? E Exatamente. muita gente, quando chega no fundo do poço, no quesito emoções, Uhum. vai encontrar a depressão. Porque ele não vai ter Uhum. como lidar com as suas emoções, não vai ver escapatórias para sair desse episódio. Uhum. Os pensamentos corroem e vão deixar a mente nublada, a fim de que você não vai conseguir ver solução em Uhum. absolutamente nada. Uhum. E cai num Uhum. episódio de depressão. Mas, tal como eu Ok. disse, eu passei sim por um episódio, por alguns episódios de ansiedade, e ainda é algo que bate a porta, mas não com muita intensidade. Isso porque eu me considero uma pessoa muito pensadora, muito projetista. E Yeah. Yeah. automaticamente, quando tu projetas muita coisa, vas acabar por criar um determinado sentimento de retração, de angústia, tipo, eu Sim. já devia estar ali, mas eu ainda Yeah. estou aqui, tá a ver? Yeah. 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 Mas Tipo, depressão como tem tal, graças algo, a tem Deus, algo. Aham. yeah, Tem graças a algo que Deus. acontece, tem algo que acontece muito, tipo, acontece maioritariamente por causa das redes sociais. Pelo menos, ao meu ver, acontece bastante
por causa disso. Eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco. Deixa-me só ler as mensagens que o pessoal foi mandando. O Danilo disse o seguinte: a minha avó disse que no tempo dela existia, mas era mais por mais velhos. Eram coisas. As crianças não sentiam essas coisas. Eu acho que atualmente já mudou. Tipo, à medida que nós formos evoluindo, não é, como país, como pessoas, temos melhorando as nossas personalidades, nós vamos começar a ter problemas que um país desenvolvido tem. Nós ainda não estamos, nós estamos muito distantes disso. Mas à medida que nós formos subindo como país, desenvolvendo, melhorando, tendo mais dinheiro e tal, você começa a ter problema. Porque não vou te mentir, se é algo que eu já ouvi muito, é que depressão e ansiedade é problema de quem tem dinheiro. Você não tem dinheiro, você é pobre. É o que eu ouvi. Eu estou a me basear no que eu ouvi. Família, não me julguem. Você já é pobre, não tens dinheiro, tens muito de problema. Vai já porque não, tenho depressão. Você tem depressão de quê? Depressão, tem que ter pelo menos 1 milhão na conta para ter depressão, ô menino. Então, tem muita gente que pelo menos tem essa coisa. Depois, continuando com a leitura, o Diamantino Alberto disse o seguinte: gostaria de acrescentar que a taxa de suicídio também foi um balde de água fria para as pessoas que não davam atenção a problemas mentais, a se perguntar o que é que se passa afinal. Isso é uma pergunta, na verdade, muito, muito válida, porque ainda em Benguela aconteceu isso, se não estou errado, na semana antepassada, em que um jovem suicidou-se. Não deixou carta, então ninguém sabe especificamente o que é que aconteceu. Mas há quem diz que deve ter sido um desses fatores. Depois, a Iolene disse o seguinte, fez a seguinte pergunta: existe ansiedade sem depressão? Acho que podemos responder essa pergunta. Existe ansiedade sem depressão? Existe. E o que achas? Existe? Existe sim ansiedade sem depressão. Porque assim, como eu estava a explicar, a ansiedade pode levar à depressão. Pode sim levar à depressão. Mas é possível ela existir de forma isolada. Estás a ver? Porque a nossa ansiedade é muito na base de emoções, né? Vamos assim dizer, é na base de emoções. Por quê? Tem um livro acho que é Oxwell Freeman, se não estou em erro, que ele diz que a ansiedade, em termos miúdos, é um estado de alerta que o nosso sistema desperta. Isso porque que todos os nossos sentidos ficam virados para aquilo que nós projetamos no futuro. Automaticamente, tu trazendo isso, aquilo que eu estava a explicar, tu vais trazer o teu futuro para o teu presente e quereres resolução disso no agora, enquanto tu não tens bases, não tens bases suficientes para sustentar isso. Como é que tu estás a projetar fazer um prédio de 10 andares, queres construir como é que chama? O último andar e nem sequer tens a base firmada? Estás a ver? Exatamente a base isso. Por tu não teres esse espaço entre a base e o primeiro andar, você tentar fazer em cima vai cair. E geralmente é esse tipo de sentimento que nos abraça. Estás a ver? Então, é sim possível existir a ansiedade sem a depressão, mas a ansiedade em si leva à depressão se não for controlada ou se não for tratada como tal. Ok. Eu vou ler uma definição aqui, não é? Porque eu não sou tão inteligente assim a ponto de saber definir essas coisas. Eu fazia cálculo na escola. O que é depressão? Depressão é uma condição que afeta como a pessoa se sente, pensa e lidar com as atividades do dia a dia. A ansiedade é um estado de preocupação ou medo intenso e excessivo, geralmente sobre as coisas do futuro. Eu acho que depois a Iolena até acrescenta, né? Que ela diz: acredito que a ansiedade é um dos sintomas da depressão. Segundo essa definição que acabei de ler, não é acabamos, eu leio sozinho, vocês não me ajudaram. Segundo essa definição que acabei de ler, me parece sim
tipo, eu acho que são coisas diferentes, não é? Mas eu acho que a ansiedade pode levar à depressão. Porque eu por si só, tipo, sem nenhuma preocupação nem nada, o que é que me deixaria deprimido especificamente? Estou a falar eu como indivíduo, né? O que é que me deixaria depressivo? Eu tenho que ter alguma preocupação. No caso da ansiedade, é a preocupação do que está por vir. Como, por exemplo, uma coisa que está a afligir muito, mas muito a nossa geração é com a nossa geração, se tem alguém abaixo de 20 anos, essa nossa geração não está afeta. Yeah? Você nasceu no tempo da paz, você não viu Sabimbi, você não sabe o que é guerra. Daqui nasceu de 2000 para cá, aliás, 2000 para cá não, 2000 para lá, já sabe mais ou menos o que é que é. Vou dar desconto para quem nasceu em 2001. Yeah, mas o que é que tem nos afligido principalmente? Tem nos preocupado porque nós estamos a ver principalmente o que é que os outros nos outros países estão a viver. Tipo, você vê jovens com 25 anos, já tem muita coisa que você não tem. Já vivem vidas que você nunca viveu. Por exemplo, hoje eu estava a ver um podcast de uns gajos estavam a falar, epa, fui passar férias de não sei onde, eu estou machinho. Mas eu errei aonde? Eu errei aonde? Me diga que eu fui errei aonde? Yeah. Isso faz-me lembrar uma conversa similar que nós tivemos há sensivelmente uns 3 ou 4 anos atrás, em que nós estávamos a falar sobre, especificamente sobre o Instagram. O Instagram é uma plataforma que, se você interiorizar tudo o que você vê, a tua vida não vai fazer sentido. Às vezes. E aí vem aquela questão, o porquê que essas doenças mentais, né, atualmente são mais sentidas atualmente do que na época dos nossos antepassados. É exatamente por isso. Porque nós muitas das vezes queremos nos colocar em comparação com aquilo que nós vemos. É aquilo que eu estava a dizer, sou um jovem de 20 e tal anos, não tenho isso, não tenho uma... Porque vamos lá pensar da seguinte forma. Todo mundo tinha uma timeline para concluir as coisas que queria fazer. Vamos formar aos 21, aos 25, tenho a minha casa, o meu carro, estou casado, aos 30, tenho muitos cursos, já viajei o mundo. Dessa tua checklist. Não, olha. Nessa cena que disseste dos 21 e tal, se não te lembrar, te cortando rapidinho, mas vais continuar. Tipo, quando nós tínhamos 19, nós falávamos, quando eu tiver 25, eu vou ter carro, porque quando nós tínhamos 19, o dinheiro, tipo, você analisa, atualmente, mais uns 5 anos tem um carro. Quando passou 5 anos, o país ficou lá uma coisa que nós não estamos a entender. Mas pode continuar, por favor. Todos nós tínhamos essa checklist. E aí você vê, você vai pegar na lista que você tinha, vais comparar com a vida que você tem agora. Mas se você não tiver consciencializado do que você precisa trabalhar mais em ti, e economicamente falando, para você alcançar as coisas, você vai pensar que você está sempre atrasado. Depois, você abre o Instagram, vais ver um camarada de 15 anos nos Estados Unidos que é milionário, tem jatos e não sei o que é. Vais para o Brasil, vais ver um gajo que não tem nenhum certificado, é o MC que cresceu na favela, venceu aos 21 e é milionário, ofereceu uma mansão à mãe. Você vai começar a se perguntar onde é que você errou. Mas eu me pergunto isso todos os dias. São realidades diferentes. São verdades diferentes. E isso é uma verdade que não existe no nosso país, mano. Vamos ser sinceros. Tudo bem. Como é que esse gajo enriqueceu? YouTuber. Quantos youtubers ricos nós temos aqui? Como é que aqui? O MC enriqueceu? Não, música, mano. Lançou 2 músicas, estourou e não sei o quê. Pô. Quantas pessoas estão ricas por conta da música em Angola? Estás a ver? O problema é que nós queremos comparar a condição da pessoa e não queremos comparar a realidade em que essa pessoa está colocada. Então, você vai procurar só o problema. Vai pegar o problema e querer meter na tua vida. O problema é que você não tem solução.
Exatamente, exatamente. Não, não... Mas é verdade. Nós estamos a nos trazer. Eu acho que o ponto que tu tocaste tem um bom sentido, que é nós estamos a nos trazer problemas e nós ainda não estamos no nível para ter soluções desses problemas. Yeah. Por exemplo, eu quero ter um Lamborghini. Mas as nossas estradas, primeiro, não dá para isso. Segundo, isso é um problema que tu estás a trazer para um país que, de modo geral, não tem condições. Nós temos problemas básicos, como saneamento, mas não vamos tratar de política aqui, se faz favor. Então, a pessoa fica tipo com aquela vontade, ou sentir que isso é uma necessidade, e depois quando acontece de que não tem como bater, você fica frustrado. Fica frustrado com o país, fica frustrado com. Estás com uma namorada, você também fica frustrado com a tua namorada. Você fica tipo, se não sou rico mesmo, a culpa é tua. Usa, até dizem, epa, estão a me travar, não sei o quê, estão a me Yeah. amarrar. Não estão a te amarrar, meu filho. Mas aquilo é. A minha opinião, tal como nós falamos, aqui é tudo à base de opiniões. Nós não somos experts nem nada do gênero, simplesmente estamos a ter uma conversa sobre assuntos que nós achamos que poderíamos conversar. A minha opinião é: nós estamos com muitos problemas de ansiedade, é maioritariamente, não vou dizer maioritariamente, um dos motivos é mesmo por causa desse fator comparação, não é? Por nós nos sentirmos que a essa altura nós já deveríamos ter X ou Y, estás a ver? E você se sente como se estivesse a cavar um buraco infinito e que chega num ponto em que você já não tem mais saída daí, desse buraco, estás a ver? E daí, eu acho que daí é que começam a surgir os problemas de depressão. O arquiteto Sassamba fez a seguinte pergunta: ultimamente tem-se notado um vasto caso de depressão na sociedade. O que deve estar na base de tudo isso? Nós já mencionamos sobre algo similar, mas o Ivan vai dar um Yeah. Mas parecer. além dos pontos que nós falamos, eu estava aqui a Uhum, matutar a cabeça. uhum, E há uma situação que também precisa ser conversada. A nossa uhum, sociedade atual está fragilizada a vários níveis. Está uhum, fragilizada a vários níveis. E nós uhum, precisamos ter atenção no tipo de construção familiar ou construção social uhum. que nós fomos tendo ao longo do tempo. Yeah. Por isso é que você vai encontrar muita gente a dizer que depressão não é doença Uhum. de homem. Homem tem Yeah. que ser rijo, Yeah. homem não sei o quê. Não me tem que. Mas, é assim, Rijo já vai estar na nossa cara. yeah. O coração tem que Mas, estar no mole. O entanto, coração tem no que estar mole. entanto há uma situação ali. Há uma situação ali. Pode continuar, pode Há continuar. uma situação ali que precisa ser levada em conta. Uhum. Atualmente, infelizmente, poucas pessoas sabem ser o que eles são. Poucos homens sabem ser homens, poucas Uhum. mulheres sabem ser mulheres. Uhum. Isso Uhum. também é um fator que vai contribuir para isso. Porque enquanto nós tivermos Uhum. uma sociedade que está completamente fragmentada, mano, não tem princípios, né? Uhum. Não há uma base sólida que define comportamentos, que define posicionamentos, que define para cargos, Uhum. se eu posso assim dizer, nós vamos Uhum. ficar com tudo isso meio baralhado. Se um Yeah. homem não sabe ser homem, dentro de casa, Uhum. automaticamente, mano, você não vai conseguir construir homem, não vai conseguir construir família, não vai, mano, nada. Uhum. Vamos ter Yeah. exemplos e agora vou tentar contextualizar isso. Vamos pegar Uhum. numa família que é disfuncional, né? Uhum. E temos crianças que estão a crescer e precisam ser formadas para a Yeah. sociedade. Mano, se tu não Yeah. formares alguém da forma correta, e vamos dizer, Uhum. graças a Deus, nós fomos formados da forma correta, mano. E Uhum. infelizmente, muita gente não Uhum. vai ter esse privilégio.
Yeah. Pois eu não posso te bater, não posso te ralhar. Para eu te explicar algo, mas não é mesmo no carinho. Para que tipo de sociedade é que eu estou a Os pais, transferir? Não, os e pais depois, guardaram os yeah, cintos, as mangueiras. e depois vamos um pouco mais a fundo. Muita gente quer adotar sistemas europeus de criação para a criação de filhos em um ambiente que é agressivo. Mano, eu não vou colocar a minha pequena pacaça no meio dos leões simplesmente porque eu acho que os Yeah. leões têm que lhe respeitar. Yeah. Se você quer estar numa sociedade que você sabe que é dura, que feliz ou infelizmente vai tentar te destruir, vai tentar te comer vivo, você tem que estar preparado para estar ali. E o nosso erro é Exatamente. acharmos, que, epa, tempo passou, as coisas mudaram, a educação é outra, nós temos que mostrar uma outra realidade. Temos sim que mostrar uma outra realidade às pessoas. Mas também temos que preparar para as coisas duras, com essas que Yeah. não estamos a fazer. E aí depois vem mais Yeah. aquela outra coisa, que tudo agora é livre-arbítrio. Eu que sei se sou o que, se outros mamães que nem sequer adianta falar aqui, mano. Como é que você, Yeah. numa Yeah. sociedade que é tão confusa, tão disfuncional como essa, os teus problemas mentais não vão estar mais patentes? Se você Exatamente. não conseguiu colocar uma blindagem, limites naquilo que o teu filho pode fazer ou ser. Exatamente. Que no nosso tempo não existia aqueles mamos de tapar coisa. As fichas, as tomadas. Ah, sim, Que elas sim, estão. sim, sim. Sim, sim. Mas E também por no outra, nosso os tempo nossos nós dificilmente televisores, tínhamos luz, yeah, os né? nossos É, televisores tinham o quê? mas entendo. Aquelas Sim, tinha as antenas. Você antenas pegava e tal. naquele mambo, pá, choque. Você já sabia. Uhum. Você não tinha que colocar o dedo ou o garfo ou a antena aí. Yeah. Vai perguntar no Nenga que nasceu em 2014. São poucos. Infelizmente, são poucas as pessoas que vão provar do mesmo fogo, né, que foi usado para esculpir as espadas que nós somos. Yeah. Yeah. É um Então, fato. e daí também temos que ter atenção exatamente a isso, a tolerância. Ok, você não foi forjado da mesma forma que eu. Good. Talvez as tuas dificuldades e as tuas lutas emocionais sejam maiores do que as minhas. Good. Porque, de certa forma, talvez tu estás mais susceptível a isso. Good. Mas há uma questão. Isso é dentro da tua casa. Fora Yeah. é um mundo totalmente diferente. E agora, como é que as pessoas que estão fora foram formadas? Mano, a pessoa que não está nem aí para tuas emoções, para tua vida, não quer saber. Yeah. Estás a ver? E Yeah. como é que você vai lidar com aquela pessoa aí fora? Yeah. É um fato. E depois ainda vem a pergunta, mano, porra, tu estás aí para onde? Estou aí para terapia, mano. Eu vou te Olha, falar isso por até. experiência, eu Isso, tenho uma calma, terapia. calma só. Uma bombada. Pessoal, o pessoal que está na live, as outras pessoas que estão na live, comentem só aqui. Eu depois vou ler todos os comentários, mas comentem só. O que é que vocês acham? Ou qual é a vossa opinião sobre fazer terapia? Acham que é algo benéfico? Acham que estão só aí para vos roubar o dinheiro? Eu quero ouvir a vossa opinião. Depois vamos fazer a leitura, que é para podermos todos saber. Pode continuar aí. Estava a falar que Estavas a dizer que estavas a falar sobre terapia, sobre. por exemplo, perguntei isso. Ou melhor, eu me lembro, isso foi no ano de 2022, se eu não estou em erro. 22? Não, 2018. Que foi o melhor ano. Eu digo que 2018 foi o melhor ano da minha vida em termos de conquistas pessoais, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Mas em termos emocionais, não foi um Yeah. dos melhores. Foi o Yeah. 2018 e o 2023. Não foram anos muito fáceis. E em 2018 eu fiquei praticamente o ano todo a fazer terapia. 2020 tive algumas sessões. Em 2023 eu precisei também fazer algumas outras sessões.
E, por acaso, Uhum. eu quero trazer essa história com base nisso que o Michel Machado acabou de comentar já agora. Muito boa noite, Cota. Que ele falou sobre Uhum. a Só questão da estás a me vergonha. cumprimentar agora. Yeah, O Michel Machado já está aqui de dar um tempo. yeah, quer dizer, muita gente sofre em silêncio por medo do julgamento ou por saber ou por não saber por onde começar a pedir ajuda, né? Eu vou tentar focar na parte do silêncio. E eu me via meio que acanhado ou com vergonha em falar principalmente para os meus amigos que eu estava a passar para a terapia. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu falei isso, pô, terapia? Para quê? E só para ter noção de que foi na mesma semana da primeira edição do Conversas do Bar, onde falamos exatamente sobre isso, depressão e ansiedade. E, ui, pô, você que está a falar sobre esses assuntos, pô, você que criou a associação para jovens, você que faz não sei o quê, como é que você tem necessidade de... Você está aí na terapia fazer o quê? Yeah. Mas, mano, há uma necessidade. Por isso é que existem profissionais de absolutamente todas as áreas, bro. Você estás doente. Você não vai procurar um urologista para te tratar de problemas que um otorrinolaringologista é que tem que coisa, que tem que tratar. Estás a ver? Eu não sei como é que conseguiste falar otorrinolaringologista assim mesmo, tipo nada. Tipo nada. Isso está na classe de palavras difíceis. Mas continua. Yeah. Continua, então, dê a César o que é de César, mano. Você tem que com base naquilo que você sente e onde você sabe onde está a doença ou a dor, você não vai procurar um médico de uma área diferente ou não vais procurar tomar um comprimido que você sabe que não vai atacar a dor que você está a sentir. Mas, para a nossa sociedade, como isso é uma cena que, mano, vamos dos brancos, dos filmes, tá a ver? E vou te falar, chegou um tempo que parece que a depressão estava na moda, todo mundo estava depressivo, era muita série, Netflix and chill. Mas é exatamente isso. Pegar na informação. Olha, eu vi o Ivan a bazar por coisa, mano. Terapia, você tá maluco, soja. Você tem esse tipo de reação das pessoas, principalmente das pessoas mais próximas a ti. Amanhã tu não tens como te abrir se você ter um problema dessa ordem. Olha, mano, eu preciso de terapia, eu estou triste, ou eu estou a me automutilar, ou eu quero me matar, eu não sei o quê. Como é que você vai falar com as pessoas se as pessoas pegam na tua fragilidade e expõem isso como se não fosse absolutamente nada, ainda fazem chocota de ti por conta daquilo que você sente? Automaticamente tu te sentes violado, principalmente por pessoas que são próximas a ti, que deviam te dar algum tipo de apoio. Estás a ver? Então, durante um tempo eu fiquei like, mano. Vamos sair. E nada, bro. Tenho mamo para fazer. Eu não falava o que era, mano. Estava fazendo terapia, porque eu, em particular, eu sabia que precisava. Mas teve pessoas que iam para o consultório e por me verem no consultório, sabem, pô, o Ivan conhece muita gente, isso às vezes pode comentar com ele que me viu aqui. Pararam de ir para as estações. Pararam de ir para as estações. E são pessoas que depois da formação que eu tive de psicoterapia, eu comecei a auxiliar. Estás a ver? Então, qual é o motivo de você sair da terapia, que é algo que te faz bem, por vergonha do mundo saber que você tem algum problema mental? Mano, ninguém sai aí com uma bandana na testa do tipo de doença que ele carrega. Estás a ver? E eu não creio que nós temos que nos privar a julgamentos e colocar a nossa saúde em risco simplesmente porque queremos parecer saudáveis aos olhos das outras pessoas. Exatamente. São questões. Olha, muito obrigado pelos insights. Eu acho que, olha, esse assunto sobre depressão e ansiedade e o facto de que muitos de nós, como é que eu posso dizer, temos isso, estamos com esse sentimento dentro, mas pegamos. Estás a ver quando vais viajar, né? E vais arrumar a tua roupa, mas tens bué de roupa que queres levar, mas você sabe que na tua mala não chega. Então você dobra de uma forma em que algumas coisas assim que dá para dobrar bem, você les coloca no fundo da mala.
Depois você só vai enfiando, enfiando, até que a tua pasta fica de uma forma que você nem consegue colocar nas costas, por exemplo. Ou a mala fica tão cheia que no porta-bagagem, já sabes como é que é. Tipo, naquelas malas pequenas dá para colocar na parte superior. Então, eu acho que é a mesma coisa que nós fazemos quanto aos nossos próprios sentimentos. Tipo, estamos a tentar falar, tipo, não, você não está com depressão, enfia isso lá dentro. Você não enfia isso lá dentro. Você não tem ansiedade, isso é frescura, isso é coisa de não sei o quê. Tem um ditado, eu não sei quem falou, mas deve ter sido alguém muito inteligente, mas que é aquele que não se conhece, aquele que não se conhece não consegue melhorar. O primeiro passo para você poder melhorar é você conhecer ou você reconhecer que você tem algum problema. E o nosso tempo está no fim. Eu vou ler os comentários das pessoas. Caso tiver alguma pergunta que nós não respondemos, nós vamos responder. Se tiver alguma coisa interessante de se falar, nós vamos tocar assim num ponto. Mas isso é um assunto que não vamos terminar hoje. Nós vamos ter uma nova live. Mas olha, A continuar. Desculpa, eu queria pegar nesse exemplo que você acabou de dar, né, sobre a arrumação, né, das malas e tudo mais. O ser humano vive na base da história. Absolutamente tudo na nossa vida é com base na história. Se nós queremos saber do passado, história. O que aconteceu na guerra de não sei o que? História. Napoleão Bonaparte, história. Não sei o que lá, história. Estás a ver? E a um determinado ponto nós achamos que nós temos que saber de tudo o que tem a ver conosco. É muito difícil para as pessoas esquecerem períodos da vida que lhes marcaram. E nós temos a tendência sempre de arrastar isso conosco, principalmente os períodos negativos. Nós somos mais susceptíveis a lembrar de coisas que doeram em nós do que coisas que nos fizeram sorrir desenfreadamente. E o problema de muitas pessoas, principalmente as pessoas que vão se achar nesses problemas de ansiedade ou depressão, é exatamente isso. Eles não sabem o que é que lhes define dentro da sua própria história, porque eles querem pegar em todo e qualquer episódio e enfiar na mala, principalmente aqueles episódios que contêm dor e trauma. Então, se você não fazer uma separação das águas, tu nunca vais saber qual é a tua real definição. No mês de janeiro, eu tive o início da série Identidade no Lubango. E a quanto dos estudos, eu estava à procura de uma definição que fosse satisfatória sobre o que é identidade. E eu encontrei 1001 definições, mano. Seja no dicionário, seja de pessoas, seja de pesquisas. Cada pessoa tem uma definição para o que é identidade no seu ver. E é uma cena que eu fui vendo, bro. Há muita coisa na vida que você nunca vai poder se basear na definição alheia. Então, eu procurei trazer uma definição que fosse uma palavra que definisse aquilo que é identidade para mim. E eu trouxe a palavra escolha. E eu vou deixar aqui uma frase que eu deixei também no final da série, que é... como é? Estou a esquecer minha própria frase. É a idade. A frase é a seguinte: tudo aquilo que você não muda, você escolhe. Vamos abrir aspas. Tudo aquilo que está dentro do teu controle. Mano, se há coisas na tua vida que você pode mudar e não muda, é porque você está a escolher viver com aquilo. E até tudo aquilo, absolutamente tudo na nossa vida tem consequências, sejam elas boas ou más, todas as nossas escolhas. Se você não mudar uma coisa porque simplesmente não queres, vais arcar com a consequência disso. Tudo aquilo é uma escolha. Aquilo que você não muda, você escolhe. E é exatamente isso. Aquilo que você não escolhe tirar da tua história, tirar aquele peso, aquele fardo, falar com terapeutas para te livrar daquele trauma, tá a ver? E tudo mais, você vai viver com a consequência disso. E muitas das vezes a consequência de empurrar as histórias
na mala, para caber naquela na mochila, mala, você quer é. levar para toda a vida. É o que vai te trazer amanhã esse tipo de doenças. E quando formos fazer uma retrospectiva do que te trouxe, você vai encontrar, mano, um papelinho, tá vendo aquela fatura assim, para você dizer. Mano, porque geralmente as cenas mais pequenas é que nos trazem problemas bigs. Então é exatamente isso, bro. Realmente tenho pouco tempo, nem falo muito, mano. Não tem problema, não tem problema. Nós poderíamos até ir muito mais tempo, mas eu acho que é importante dar espaço de respirar, não é? Porque os assuntos que nós vamos passar a trazer aqui nas lives vão ser assuntos que eu acho que têm-se muita opinião. Então, nós vamos sempre trazer, se haver a necessidade de fazer uma parte 2 de um certo tema, vamos fazer uma parte 2 de um determinado tema, porque o que nós estamos aqui é a conversar e a tentar entender o problema, se realmente ele existe ou se não existe, e quais poderiam ser algumas soluções ou alguns conselhos. Eu tenho a certeza absoluta que nesse exato momento, nós temos 12 pessoas ao vivo nesse momento. Agora subiu para 13. Eu tenho a certeza que nesse momento deve ter uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que alguma das coisas que foram ditas aqui, ou que alguém colocou nos comentários, se calhar mudou a perspectiva de vida dele. Nós estamos aqui numa live há 30 minutos, mas se calhar teve alguma coisa que foi dita que fez alguma diferença. Então, este é basicamente o nosso objetivo. Eu vou ler aqui os comentários. Eu tenho a certeza que agora ficou já muitos, mas eu vou fazer os possíveis de ler alguns mais relevantes, que é para fecharmos, porque depois tenho uma pergunta final para o nosso convidado. O Diamantino Alberto diz o seguinte: o nível de informação que temos acesso hoje em dia de pessoas normais é absurda. É preciso muito foco para não cair na armadilha da comparação. Concordo completamente. Nós antigamente só tínhamos acesso a informações de famosos, pessoas que estavam num nível que nós não tínhamos acesso. Mas atualmente já temos o Tobrada, mesmo. Tobrada até não, né? Tobrada foi na Tuga, há muito tempo nunca mais ia eles ver, só com carta ou coisas assim do gênero. Mas agora o I faz um flex. Vocês que já viajaram de voo fazem já um voo assim na janela um vídeo na janela do voo. Um gajo aqui assim. O Mercedes que ele encontrou estacionado no aeroporto, também um flex. Exatamente. Tá vendo? Sem se preocupar, e o Cláudio disse algo que nas redes sociais, muita coisa nas redes sociais não é verdade. Só que uma coisa é você ver e saber, tipo, o teu cérebro não vai conseguir processar na hora que, tipo, isso é fake. Você vai se comparar querendo ou não. Você vê? Depois, o Michel Machado disse o seguinte, que eu até havia colocado esse comentário no topo. Não é porque ele é o mais famoso dentre todo mundo aqui nessa live, mas ele disse o seguinte: é importante termos mais espaços como este para falarmos abertamente sobre ansiedade e depressão. Concordo completamente. Muita gente sofre em silêncio por medo de julgamento ou por não saber por onde começar a pedir ajuda. Falar sobre saúde mental é um passo essencial para quebrar tabus e salvar vidas. Amém, amém, amém. Sim, senhora. Depois, nós temos Só podia ser mulato. Nós temos uma pergunta, mas infelizmente já estamos sem tempo. Mas isso é uma pergunta que acho que cada um pode se responder. Que é: depressão é falta de Deus? Isso foi uma pergunta para nós os dois, mas estamos sem tempo, então acho que não vamos conseguir responder agora. Isso é uma pergunta muito fácil de se responder, Dica, e sem roubar muito tempo. Nós temos homens de Deus altamente abençoados que fizeram diferença em muitas nações, em salas de terapia. A depressão não é falta de Deus. Deus pode ser auxílio para a solução desse problema, mas não é falta de Deus. Exatamente. Exatamente. E o Diamantino até respondeu essa pergunta. Um jovem comentador, um comentarista,
Ele disse assim: não creio que a falta ou presença de Deus seja um fator para a depressão. Do mesmo jeito que ser crente não me torna uma pessoa boa. É exatamente isso. O arquiteto Sassamba disse o seguinte: em que classe social é mais patente encontrarmos altos casos de depressão, conforme a nossa realidade e porquê? Nós havíamos até mencionado sobre isso nas perguntas passadas, ou seja, nos minutos passados, de que antigamente nós pelo menos víamos dessa forma, de que depressão e ansiedade são coisas de pessoas que têm dinheiro, que têm em comum na conta. Então nós já havíamos respondido isso. Depois, nós havíamos falado sobre terapia. Eu pedi que é para as pessoas mandarem aqui nos comentários o que é que eles acham sobre sobre fazer terapia. O Diamantino respondeu: para quem tem receio de fazer terapia, recomendo a medicação. Também é uma opção. Mas há uma A questão. Yolene... A medicação muitas das vezes vem com a terapia. Ou seja, você precisa... A terapia, é assim, a terapia funciona primeiramente como consulta. Para eu saber qual é o teu estado, porque eu tenho que fazer um diagnóstico. Eu tenho que fazer um diagnóstico do que é que se passa com o meu paciente. Então, automaticamente, você vai ter que passar pela terapia se você quiser fazer medicação. Porque você não vai combater paludismo só com paracetamol, estás a ver? Tal como há medicação para absolutamente tudo. Há umas que vão desacelerar tipo, o teu nível de ansiedade, há umas que vão combater com outros sintomas da depressão, há umas que vão talvez tipo a te animar, estás a ver? Então eu tenho que ter um diagnóstico para eu poder te passar uma medicação, porque muitas das vezes você nem vai precisar de medicação porque a sua conversa em si chega. Olha que não é uma conversa qualquer, há procedimentos. Exatamente. Concordo completamente. A Diaquiese disse o seguinte: realmente eu acho que todo mundo precisa de pelo menos uma sessão de terapia na vida. Olha, eu nunca tive terapia, nunca fiz terapia direta, mas eu digo várias vezes que os meus amigos às vezes acabam sendo os meus próprios terapeutas, em que quando estou com problemas ou coisas do gênero, muitas vezes basta uma boa conversa, basta uma boa sentada, um bom conselho, que tipo, digamos, a alma fica mais leve. Mas eu gostaria de experimentar fazer uma terapia, se calhar para ter essa oportunidade. Oh meu Deus, vocês mandaram muita mensagem. Eu estou a subir desde há muito tempo, nunca estamos a chegar lá. Mas é basicamente por aí. Depois, o Sassamba disse o seguinte: por acaso, em certo ponto, começam a ganhar razões lógicas no que concerne à base de educação e à realidade atual. Mas acham que os pais de hoje em dia chegam a ser um dos pilares de fomentar alto caso? Eu não sei dizer. Não sei dizer. Mas eu acho que influencia, porque a família é a base. A família é a base. Pode me cortar? Não, Deus já me cortou. Eu já sou baixinho, já me cortou na altura. Agora estás à vontade. Mas não, mas vamos... Eu concordo com isso e digo sim, a família é a base. E vamos tomar a província que nós estamos como exemplo. Luanda. É uma cidade totalmente agitada. Nós temos pais que só têm contato com os filhos uma vez por semana, às vezes. É no domingo, que está em casa. E muitas das vezes é um contato que na semana você vai ter um contato de 3, 4 horas com os seus pais. Porque você sai de casa às 4, volta para as casas às 23, sai os teus filhos a dormir. Voltas e encontras os teus filhos a dormir. Domingo você não tem tempo a conversa. Você não sabe o que se passa na vida dele, você não tem tempo para influenciar a vida dele. Só o teu estatuto profissional é que vai ser o único meio de influência que você vai ter para os teus filhos.
Então tu não sabes que Yeah. tipo de ser você está criado dentro de casa, mano. E agora vamos lá ver. Yeah. Você entra novamente no TikTok, no Instagram, vais ver Uhum. aqueles mamos das famílias super felizes, mano. Vais na escola, você está a ver o teu colega, o pai dele, é que está a levar na escola, mano. Na reunião de família na escola, os colegas estão lá com os pais, você foi lá com uma tia ou com um amigo mais velho. Yeah. Você vai me dizer que esse tipo de cenário não vai afetar a mente de uma criança. Amanhã você vai encontrar o miúdo depressivo, quer ver, ou a entrar em estado de depressão, e você não consegue falar absolutamente nada, porque você não conhece a pessoa. E por você não conhecer, você vai falar, porque esse gato também é muito mimoso. Oh, Maria, como é que tá? Porque chega um tempo, porque parece que tudo é culpa da mãe. Mas você não conhece a pessoa que está Não, ali. porque as mães são a base. As mães são a base. Então, é A Bíblia exatamente diz, isso. eu sou crente, desculpa te cortar. Eu sou crente, sou cristão e na Bíblia diz que uma mulher tola destrói um lar, mas uma mulher sábia constrói. Então, as mulheres são a base, são o pilar, que edificam, são as que nos educam. Mas nesse aspecto que tipo, queríamos tocar, a questão é que pelas pessoas estarem ausentes, vai se influenciar. E eu trouxe um exemplo que é uma realidade nossa, que nós vemos no nosso dia a dia, e é algo que é real. Que há pais que tu não convive com os filhos. Estás a ver? O que vamos também ser sinceros, muitas das vezes há pessoas que cresceram sem pais e saíram-se extremamente bem na vida, tal como há outras que cresceram com pais, oportunidades e meios e deram-se mal. Mas sejamos sinceros que no âmbito geral, a presença dos pais é necessária para a formação de um filho. Então, você não tendo essa base, na realidade em que nós vivemos, mano, é frustrante. Estás a ver? Os flexes. Infelizmente, se há coisa que você não pode comprar na vida é o teu filho. Mesada sem presença, você está a pagar salário. Nunca tinha pensado dessa forma, mas tem razão. Tem razão. Isso é um salário. Mas, Ivan, mais uma vez, muito obrigado por teres embarcado nesta aventura comigo. Infelizmente, assim mesmo. Infelizmente, nós não vamos conseguir ler todos os comentários e não vamos conseguir, infelizmente, receber todas, ou seja, ir até o infinito e mais além. A Sani disse, vamos até as 22. Não vamos até as 22, porque amanhã é dia de trabalhar. Então, essa conversa é para tirar a ressaca de algumas pessoas, porque eu sei que uns beberam ainda há pouco tempo. Então, muito obrigado para as 8 pessoas que ainda estão aqui, 9 pessoas agora que ainda estão aqui. Na próxima semana, nós vamos ter uma nova live no mesmo horário, às 20 horas, já não com o Ivan, mas teremos um outro convidado. O tema da próxima semana... ok, jovem. Vai ser ouvinte. Vai ser caro ouvinte. O tema da próxima semana é: o teu amigo pode ficar com o teu ex ou não? Esse tema é que tem que ser para mim. Não. Fala próxima semana. Então, para todo mundo que quiser participar, que quiser assistir a live, pode aparecer no mesmo horário. E nós vamos assim terminar. Muito obrigado mais uma vez. Desejo a todos boa noite. Não vamos deixar assim as catchphrases. Cada um deixa a sua catchphrase aí. Não, está à vontade. Pode deixar a tua frase. Não. Primeiro convidado. Dono aqui sou eu. Você aqui não manda. Não, olha, minha frase mantém-se a mesma. Nós temos o mundo na palma da nossa mão. Precisamos ter noção de que tudo aquilo que nós não mudamos, nós estamos a escolher.
Basicamente isso. Yeah. A minha frase que eu digo para mim mesmo constantemente é: não deves deixar o exterior afetar o teu interior. Tudo o que está de fora não deve afetar a forma que você vê as coisas e a forma que o teu dia vai correr. Só porque te falaram mal não quer dizer que o teu dia a partir daí vai correr mal. Só porque não tens aquilo que você queria não quer dizer que a partir daí a tua vida já não presta. O que vem de fora, tudo aquilo que é de fora, não deve afetar o teu interior. Então, estamos terminados. Muito obrigado. Concordo plenamente com Peace. isso, até apanhar paludismo. Até já, obrigado. Aviso, mano, estamos juntos.